Então, partindo da sua experiência, como é que você entendeu que a sua igreja, você falou que demorou 5 anos mais ou menos para perceber, vamos dizer assim, o chão que você estava pisando, né? Isso, exato. Então, como é que você entendeu de fato que a sua igreja precisava de revitalização? E a partir disso, quais são os sinais comuns de uma igreja que está precisando de revitalização? Existem sinais que nós podemos perceber para que a gente pare e pense, opa, a igreja precisa de socorro? Ok. No meu caso, especificamente, Daniel, foi muito evidente, né? Porque a gente estava vivendo uma cisão. Então, assim, era um conflito tão inerente, tão notório, que ou a gente pensava, como de fato pensamos, em uma reviravolta, em um novo caminho, ou a igreja ela ia findar num processo de morte, ok? Então, assim, para nós isso foi muito evidente naquele momento. Agora, respondendo à sua segunda pergunta, como é que a gente pode entender que uma igreja talvez esteja precisando ou carente de um processo de revitalização? No meu entendimento, existem algumas evidências, alguns fatores que ajudam a gente a enxergar isso. Esses fatores, eles são diversos, ok? Não dá para você dizer assim, é isso ou simplesmente aquele outro, mas são fatores diversos. Então, vamos citar alguns exemplos aqui simples. A ausência de discipulado. A ausência de discipulado significa que você tem ausência de formação espiritual. A ausência de conversões. Pessoas e mais pessoas deixando a igreja. Eu estou citando para você que 3 ou 4 situações, mas todas elas são apontamentos de declínio. Quando você começa a perceber esses apontamentos, muito possivelmente, depois de um período relativamente curto, você vai enxergar que a igreja entrou em rota de morte. É claro que eu comparo muito isso à saúde física. Às vezes você tem, entre aspas, só febre. Mas na sequência da febre você tem uma dor. Na sequência da dor você tem um mal súbito qualquer, ok? Ou seja, quando você tem só uma febre e passou, foi algo passageiro e algo que de repente você conseguiu administrar. Mas quando você tem uma sequência de eventos que estão te evidenciando um declínio, é hora de você estar em alerta. Ou seja, são sintomas ou são possíveis sinais de um declínio e de uma entrada em rota de morte. Claro que fique aqui evidente para a gente. Um processo de declínio, ele pode ser grande, pode ser duradouro, e a rota de morte, Daniel, não é algo que acontece do dia para a noite. Às vezes a igreja ela entra nessa rota e ela vive uma geração inteira nesse processo de declínio, até que não tem mais jeito. Você está dizendo então que tem igrejas que elas estão numa rota dessa, vamos dizer assim, há 10 anos, por exemplo? Sim. Você tem igrejas que estão em rota há 10 anos, em alguns casos há 15 anos, 20 anos, né? E algumas igrejas que estão há muito mais tempo. Né? Igrejas que, de repente, elas estão lutando com uma realidade que é inevitável. Em alguns casos, eu vou mudar a palavra, é uma realidade imutável. Ela vai chegar num desfecho trágico. É que, assim, para a gente brasileiro, é meio complicado a gente assumir esse tipo de realidade. Eu costumo dizer o seguinte, para o americano, não é difícil pensar nesse desfecho de morte, mas nós brasileiros somos muito... A gente tem muito essa coisa da emoção e tal, essa coisa que se mistura com o nosso jeito de viver, né? E assim, para a gente é meio que inconcebível pensar na morte de uma igreja local. Mas igrejas locais morrem, né? E elas dão sinais de morte. Você mencionou aí algumas situações, né? Dentre elas, pela qual você passou, de divisões, né? Lógico que lutas, dificuldades variadas, algumas relacionadas a lideranças problemáticas, divisões, né? Ou até algumas igrejas passam por isso, por desvios da teologia mesmo, da doutrina, né?
Mas pensando um pouquinho na figura do pastor ali dedicado, pastor fiel, alguém que serve a sua igreja local, que ama a sua igreja, que prega fielmente a palavra todos os domingos. Igrejas que são conduzidas realmente com pastores comprometidos mesmo com a palavra e com o chamado. Às vezes fica uma pergunta intrigante, talvez alguns pontos você já até tenha mencionado aí, mas por que essas igrejas podem entrar em rota de morte? Por que mesmo elas sendo conduzidas por pastores comprometidos, elas podem chegar ao ponto de ter uma revitalização, de precisar de revitalização? Então, vamos pensar aqui em dois aspectos práticos. Via de regra, quando você tem uma liderança solidificada, a possibilidade de conflitos, de desencontros, de desajustes na vida de uma igreja é menor. Ok? Eu comparo isso a um cenário familiar. Quando você tem a vida conjugal bem acertada, normalmente a vida da família é um tanto mais estabilizada. Se você tiver essa vida de quem lidera desorganizada, desajustada, a probabilidade de declínio é muito maior. Ok? Aí você está perguntando para mim assim, mas é possível haver declínio? É possível haver situação essa ou aquela outra, quando às vezes você tem uma liderança que é fiel? Sim. Né? Sim. Por quê? Porque apesar de ser fiel, algumas coisas deixam de acontecer. Então, vamos falar de duas delas, que eu coloco como chave num processo de vitalidade. Porque vamos pensar o que é vitalidade. Essa que é a chave do assunto. A vitalidade não tem a ver simplesmente com as questões estruturais, com modernização. Isso não é vitalidade. A vitalidade, na minha concepção, é a igreja perceber o chamado dela para o lugar onde ela está. Então, como que ela cumpre esse chamado? Ela cumpre esse chamado anunciando a cruz de Cristo e discipulando pessoas. Ok? Só que você vai ter situações onde a igreja ou a liderança, ela até é bíblica, ela até é, de um certo ponto de vista, saudável, mas ela vive intramuros, ou seja, ela vive para si mesma, ela perdeu o senso de missão. Em outras palavras, ela entrou em rota de adoecimento. Então, você tem líderes piedosos, bíblicos, mas que não cumprem a missão. Ou que não discipulam pessoas, se abriu a brecha para o adoecimento. Certo? Então, assim, existem coisas que nem sempre são perceptíveis. Né? E, às vezes, na minha leitura, e eu posso estar equivocado aqui, vamos abrir o jogo, né? A gente está achando que está tudo bem, aí eu costumo dizer o seguinte, tem coisa que a gente está lidando com maquiagem. Né? Quem olha de longe, quem olha à distância, está tudo ok. Mas se você tirar a maquiagem, você tem uma realidade que não é visível. Ok?